Então, eu não nasci num lar cristão, né? Quando eu era, assim, uns 3 anos de idade, a minha mãe tinha ficado viúva do primeiro casamento e ela acabou, depois de um tempo de viuvez, conheceu meu pai, casou com meu pai. Meu pai era o segundo esposo da minha mãe. Aí eles ficaram pouco tempo junto, né? Acho que quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe, ela separou do meu pai e ela já tinha, assim, um currículo, um quadro de depressão por questões da vida dela, da infância dela, né? Foi muito sofrida. E a minha mãe começou a procurar igrejas, procurar denominações para frequentar. A primeira que ela foi, que eu lembro, quando eu tinha uns 3 para 4 anos, foi na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Teve Sim. uma, teve uma divisão na Assembleia de Deus da cidadezinha onde eu nasci, e a metade do povo trouxe o Ministério de Madureira para a cidade. Então aqueles crentes saíram da Assembleia de Deus tradicional da Belém e montaram a Ministério de Madureira lá. E tinha uma moça que trabalhava para minha mãe, que o irmão dela era um bêbado, era um ébrio na cachaça, no alcoolismo, e ele foi para a Assembleia de Deus, se converteu lá e andava caindo na rua, né? Se converteu na Assembleia de Deus, o homem se alinhou, o homem de Deus, né? E aí a irmã Endireitou. trabalhava na casa da minha mãe, a Terezinha. Aí a Terezinha cuidava dos afazeres da casa e cuidava de mim. E aí ela começou a levar minha mãe na Assembleia de Deus Madureira. Aí minha mãe ficou um tempo lá, não chegou a batizar lá. Aí passou um tempo, ela foi, chamaram, convidaram ela para ir na igreja quadrangular. Ela começou na igreja quadrangular, eu já tinha meus 5 para 6 anos. Ela chegou, né, batizar na igreja quadrangular. Só que naquele tempo, né, o pastor que tinha lá, ele pedia muito dinheiro, muito dinheiro. E a minha mãe, ela tinha condições, porque do primeiro casamento dela, o marido dela, o primeiro esposo dela, deixou uma boa herança para ela e para o filho que ela teve com o primeiro marido, que é o meu irmão, por parte de mãe. Aí a minha mãe, o pastor pedia, precisa de tal coisa, precisamos de tanto. A minha mãe ia lá e desembolsava. Aí ela começou a se sentir muito explorada, porque daí começaram a chegar nela, viu como ela cooperava, né, dava. Aí começaram a chegar nela, ela desanimou, falou, não, essa igreja pede muito dinheiro. Aí um Uhum. dia isso eu já estava com meus 7 para 8 anos. Ela disse que sonhou, e o engraçado, ou interessante, que a minha casa era numa esquina, e a congregação cristã no Brasil era na quadra de baixo, descendo a quadra numa descida. Eu Sim. lembro que eu passava lá com a Terezinha para ir na casa dos parentes dela, eu passava em frente à congregação, eu tinha uns 4, 5 anos, e eu dizia para ela assim, ô Terezinha, essa igreja, por que essa igreja tem a porta fechada, né? Tinha o átrio, né? Ela dizia, é a igreja desse jeito, o modelo da igreja deles é assim. E a minha mãe teve um sonho, né? Que ela falou assim, Senhor, mostra para mim um lugar para mim te servir. Eu queria um lugar diferente para mim te servir. E ela, num sonho, ela viu ela entrando dentro de uma igreja. Os bancos da igreja eram uns bancos rústicos, bem rústico, feito à mão. Não foi feito em marcenaria, foi, sabe, quando pega as tábuas, lixa e uns bancos bem. Sim. Artesanal mesmo. Isso, uns bancos artesanal pintado de vermelho. Isso na Uhum. revelação dela. E ela entrava e tinha duas fileiras de banco. Um lado era os irmãos, outro lado era as irmãs. Aqueles bancão vermelho. Ela disse que não tinha forro, era as eternite e uns caibros de madeira, uma igreja sem forro, e na frente tinha um letreiro escrito em nome do Senhor Jesus. Aí ela pensou assim, eu nunca entrei nessa igreja, coisa da minha cabeça. Aí um dia ela conversando com uma vizinha que não era crente, não era evangélica, era católica, e ela contando, né, o nome, até hoje eu não esqueço o nome da vizinha, era Medianeira. Aí ela falou assim, Medianeira, eu queria tanto uma igreja para mim me congregar, né, que não fosse igual a quadrangular lá do pastor Rivaú, né, ela pede muito dinheiro e tal. Aí ela pegou e falou assim, lá embaixo, tá vendo aquela igreja lá? É do seu Pedro Sabão, porque o cooperador, ele fazia sabão para vender, sabão líquido, Ah, ficou marcado no nome. Pedro Sabão. Vai lá, aquela igrejinha lá do seu Pedro Sabão. Ele é pastor daquela igreja. Diz que é uma igreja boa, uma igreja, você tem pouca gente, mas que é uma igreja boa. A minha mãe olhou para baixo e ela, naquele momento, ela prestou atenção que tinha uma igreja perto de casa, né, esquina de baixo.
Aí um dia ela estava numa depressão muito grande, estava um dia de chuva muito forte, e eu lembro que da minha casa para descer na igreja era uma quadra, mas era muito barro, naquele tempo não tinha. Lá no Rio Grande do Sul, o asfalto veio aparecer de uns 15 anos para cá, em cidades do interior. Era paralelepípedo, aquelas pedronas. Então as ruas que não tinha o paralelepípedo era de chão, de terra. E eu lembro que aí a minha mãe estava bem atribulada, depressiva, ela falou assim: vai lá naquela igreja lá embaixo e chama lá o tal de seu Pedro Sabão para vir orar aqui, o pastor lá, para orar para mim. Eu lembro que eu desci, eu atolei minhas canelinhas, eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, atolei minhas canelinhas até o joelho e desci lá e fui. Aí cheguei lá, bati palma, ele morava no fundo da congregação, bati palma, ele veio me receber, aí eu falei: ô pastor, a minha mãe pediu para o senhor ir lá orar. Ele falou assim: não, eu não sou chamado de pastor não, aqui o pastor é Jesus Cristo e tal. Eu falei: então, minha mãe quer que o senhor vá lá orar. Daí ele foi lá com a esposa. Chegou lá em casa, orou pela minha mãe, minha mãe sentiu-se bem, foi uma oração assim que colocou paz no coração dela. Aí ele falou assim: ó, hoje, não minto, isso foi numa sexta-feira, no sábado, né? Ele falou assim: amanhã, no sábado, eu vou para uma reunião ministerial dos irmãos que atendem a obra, na regional aqui, e vai vir um irmão de outra cidade atender o culto aqui para nós. Então a senhora vá na igreja. Aí minha mãe falou assim: eu vou então, beleza, eu vou na igreja. No outro dia ela me arrumou. Engraçado, Eduardo, não sei se com você assim, mas na tua infância não tem coisas que marcam coisa da tua infância? Ah, muita coisa, Eu meu lembro que eu Deus. tava na casa de um vizinho, brincando com as crianças dele, e ele tava, isso foi em 91, 90, 91, ele tava assistindo o Raul Gil. E eu lembro que tava no auge aquela música do Chitãozinho Chororó assim, ó. Yeah, 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 yeah. E aí eu lembro que eu tava assistindo, né, o Raul Gil, o Chitãozinho cantando, a minha mãe gritou no muro assim: vem embora pra casa que nós vai tomar banho pra ir pra igreja. Uhum. E eu lembro que aí tomamos banho e fomos pra congregação. Na hora que entramos na igreja, a igreja que ela tinha visto no sonho era a igreja da congregação. Eram os bancos vermelhos, rústico, feito artesanalmente. Não Uhum. tinha forro, era os caibrão, escrito em nome do Senhor Jesus. Ah, e na visão ela via as mulheres com a cabeça coberta. Esqueci de falar. Sim. Quando ela chegou lá, ela viu as irmãs com véu na cabeça, viu as irmãs de um lado, as irmãs do outro. Ela ficou abismada, espantada com a revelação que ela teve. Sim. Aí ela pegou e começou a congregar, aí foi e a minha mãe batizou. A minha mãe desceu nas águas. No entanto, a minha mãe congregou 3 anos firme. Firme, ela viu muita obra, Deus fez muita obra na vida dela. Mas a questão, né, Eduardo, problema tem em todo lugar. E naquele tempo já tinha problema, ainda mais cidadezinha pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Lá o Nossa, povo demais. congregava é uma cidadezinha de 10 mil habitantes, congregava 15, 20 irmãos. Aí todo mundo sabia um da vida do outro, e tinha picuinha, um falava do outro. E aí o inimigo entrou nessa vibe dela aí, nesse voar dos pássaros, o inimigo fez ninho e ela acabou parando. Aí ela parou de congregar. Ela congregou uns 4 anos. Quando foi mais ou menos no ano de 95, começo de 95, ela parou de congregar. Não quis mais. Não quis mais congregar. E eu lembro que daí um dia, já fazia uns 6, 7 meses que eu não. Eu já estava com 12 anos. Fazia uns 5, 4, 5 meses que ela não ia na congregação e eu também não ia. E naquele dia, à tarde, umas 2 horas da tarde, no domingo, me deu uma hora da tarde, me deu um sentimento de congregar. Eu falei: eu preciso ir na igreja, eu preciso congregar hoje, eu vou na igreja. E eu peguei e fui. E cidade pequena, você sabe, né? Ainda mais lá no interior do Rio Grande do Sul, que é pouca irmandade, pouco povo, uma obra muito sofrida, né? Quem conhece lá sabe. Quando eu falei, eu me arrumei, tomei um banho, isso eu com 12 anos, tomei um banho, vesti o meu terninho, peguei a Bíblia Inário e desci para a igreja. Quando eu cheguei lá, quando eu ia descendo a metade da quadra que eu avistei a igreja, eu vi um monte de carro, e naquele tempo podia ver a tarja dos carros, né? Hoje ninguém sabe Sim. que lugar que é. É, não parece mais cidade na nova Não. placa? Eu lembro que eu olhei assim, placa de Santa Maria, São Cepé, Santiago, né? Tinha placa ali de São Pedro do Sul, Caciqui, tudo cidadezinha em volta ali da cidadezinha que eu nasci, que é São Vicente do Sul. Cheguei lá, a igreja lotada, tinha bastante músico, tava lindo. Era batismo, rapaz. Bom, resumindo, eu lembro que foi tocado um hino assim, aquele hino do Inário 4, né? Que era o 420. Alegria sinto em servir Jesus.
Tocou esse hino, quando tocou esse hino, eu não vi mais nada. A única coisa que eu lembro, que eu já estava trocado dentro do tanque, e o ancião com a mão no meu ombro falando assim para mim, que idade você tem? Eu falei, tenho 12 anos. Ele falou assim, você parece que tem menos, que ele achou que eu tinha menos. Uhum. Aí ele me batizou. Aí dali é o Glória a seguinte, Deus. aí cheguei com o cabelo molhado em casa, aí a minha mãe já fica, você tava onde? Eu falei, fui no bar, fui congregar, eu falei que ia na igreja. Ela achou que eu tinha ido para lá no Rio Grande do Sul, tem muito tal de mateada. Eles colocam Uhum. lá na praça tipo uma matinê, tá? Colocam um caminhão lá, um palco, os grupos de música gaúcha tocando, e o pessoal senta na praça com aquelas cadeiras de área para tomar chimarrão e ficar vendo o povo tocar música gaúcha. E tava tendo na praça da cidade. Ela falou, achei que você tava na praça. Eu falei, não, eu fui na igreja. Ela falou, por que você tá com o cabelo molhado? Eu falei, porque eu batizei, o senhor chamou. Aí ela pegou e... ali em diante, o Eduardo, começou uma das maiores provas da minha vida. Porque daí a minha mãe de apoiadora, que foi ela que me levou para a igreja, né? Ela que caminhou meus primeiros passos na casa do Senhor, né? E eu não desfaço dos meus primeiros passos na Assembleia de Deus, Sim, com certeza. porque eu lembro que eu era criança, ouvia a palavra, eu gostava de ouvir o hinos da harpa. Era um tempo que até a Assembleia de Deus era mais simples, né? Era diferente. E depois, né, passei pela... A quadrangular, o que me marca era que naquele tempo cantava muito corinho de fogo, lá era muita palma lá. Né? A Uhum. Assembleia de Deus, não é, naquele tempo... Brisa de fogo, varão de guerra. Eu não, eu lembro, marcava mesmo, marcou um pouco na minha mente, era o pastorzinho cantando assim, ó, sai, 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 todo o poder das trevas, sai, 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 minha fé você não leva. E Eu tento então, sair no carro, rapaz, de vez em você quando. tem? Rapaz, Escuto. eu gosto do Joquebed, então, rapaz, entrou na minha mente, Joquebed, você não vai morrer. Não, você vê, você tá tomando banho e tá Tá, pensando em é. chiclete mesmo. Então, rapaz, a minha mãe me encaminhou para os caminhos do Senhor. Depois, infelizmente, ela ficou inimiga Meu inimiga da fé. Deus. Eu não digo nem da igreja, ela ficou inimiga da. Aí meu irmão era rapazinho, meu irmão começou a mexer com batuque, falar bem a verdade, né? E a minha mãe Uhum. meu irmão começou a levar esse tipo de gente para casa e começou a criar um peso. Aí ela ficou totalmente desnorteada e inimiga da fé cristã. Independente se eu fosse na assembleia ou congregação, ela não queria. Ela pegou ódio de cristão, de crente. Era um espírito, né, que se apoderou dela. Sim. E, e aí o que aconteceu? Eu segui congregando. Eu ia congregar, quando eu voltava, ela atiçava o meu irmão e o meu irmão me batia de chicote. Eu tenho um chicote guardado até que hoje. E depois eu Meu consegui pegar. Deus. Eu apanhava de chicote, chegava do culto, eu ia congregar, chegava do culto, a minha mãe pegava e batia de chicote. O meu irmão batia de chicote, que esse chicote batia em cavalo com. Nem animal se bate com. Eu sou contra agredir animais, né? Mas Sim. era um chicote com 3 bolinhas de aço na ponta. Nossa, Senhor da Entendeu? glória. Eu tenho testemunho de tudo isso que eu tô te contando. Ele me espancava, eu ficava todo roxo, assim, com as marcas, assim, ó, com aquelas faixas de roxo, assim, Meu Deus. do chicote. Aí, no Rio Grande do Sul, é um frio muito intenso, lá no sul. E tinha vezes que fazia 2 graus abaixo de zero, fazia 0 grau, 1 grau, 2 graus. Eu ia pra igreja, quando eu voltava, 9 horas eu batia na porta e a minha mãe dizia, vai dormir com os crentes lá. Vai dormir lá. Senhor da glória. Vai lá dormir na igreja. E então ela tinha uma Meu área Deus. grande, uma ariona, assim, uma área de lazer coberta com eternite. E às vezes ela colocava lá uns tapetes, uns tapetão da sala para lavar. O que eu fazia? Eu abria o tapete, ia me enrolando no tapete, ficava lá a noite inteira, lá enrolado lá. Até ela abrir a porta às 7 horas da manhã para mim poder entrar. Aí às vezes entrava e levava um pé no ouvido dela. Já apanhava de chicote do meu irmão e levava um pé na orelha dela. Um tapa na orelha. Meu Então a minha vida Deus. foi muito sofrida, sabe? Eu sofri muito e segui congregando e fui congregando. Era no tempo do Bona, comecei a aprender a música. Ela rasgava, ela chegava com o Bona em casa, ela rasgava a Bona. Ela rasgava véu. Tinha vez que o inimigo pegava ela rasgava o véu no dente. Rasgava véu. Senhor da glória. Ela rasgava o zinário. E Bona, então, eu perdi as contas de quantos Bona ela rasgou e véu. Aí tinha tempo que ela dizia assim: eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar a congregar. Vai lá e Olha só. compra.
compra um inário e compra um véu pra mim que eu vou voltar a congregar. Ia lá comprar o véu e inário. Ela não chegava a não ir, mas passava uns dias, ela rasgava o véu no dente e rasgava o inário. Só a Bíblia que ela não rasgava. Ela rasgava tudo. Meu Eu sei que Deus. chegou um tempo que os irmãos não quiseram mais vender nem Bíblia, nem inário, nem véu pra ela. Ela pedia, Você vai rasgar, vai não, destruir. você vai destruir, vai rasgar. E Bona também. Chegou um tempo que daí o que aconteceu? O cooperador mudou meu irmão lá para ensinar música. Isso em 94, mas 90. Eu fui congregando. Isso foi em 90, eu batizei em 95. Em 95 mudou um irmão lá para ensinar música. E daí eu comprava a Bona e ela rasgava. Aí chegou um tempo que o cooperador falou para mim assim: olha, você não vai mais estudar música. Eu falei, por que, irmão Pedro? Ele falou assim, não, porque a tua mãe rasga a Bona. E ela não, fica em paz. Depois, mais pra frente, você aprende. Eles ficaram até de saco cheio de tanto Bona e coisa que eles compravam, né? Meu Deus. Aí eu fiquei provadinho, fiquei numa tristeza. E eu congregando sozinho, né? Naquele tempo precisava de apoio. Eu tive bem pouco apoio, assim, vou falar bem a verdade. Sim. Eu vou falar pra você, rapaz. Meu Deus. Eu tá firme. Sim, no começo, pouco apoio. Depois eu vou contar pra vocês o que Deus fez na minha vida. Sim. Aí o que aconteceu? Eu tava com. Passou um ano mais ou menos. Aqueles meninos que começou a escolinha comigo já tava tudo tocando. Um tocando trombone, outro tocando bombardino. E eu queria tocar a clarinete mesmo, né? Que é o instrumento que eu toco hoje. Aí passou mais ou menos um ano. Quando foi no outro ano, tinha Santa Ceia. Numa outra semana, num outro final de semana. Quando foi num sábado, eu cheguei do culto. E eu lembro que Deus falou na palavra assim: se você, o cooperador lá, fala bem a verdade, ele era muito doutrineiro. Ele era aquele, Mas doutrineiro, doutrina ou uso e costume? Não, os costume. Eu digo doutrineiro, uso e costume do porrete. Ele era do porrete. Ele disse o porrete assim, sabe? E era o culto inteiro só porrete. Você não tinha uma revelação de Deus falar face a face com a tua alma. Ali o povo ali era crente por miséria. Tem gente que tá crente lá desde aquele tempo. Tá firme até hoje. Essas pessoas eu digo que vão pro céu mesmo, são aroeira. Mas não tinha uma palavra que você fosse lá e receber um alento, Deus falar alguma coisa com a tua alma. Só que daí, poucas vezes, as poucas vezes que Deus falou comigo na boca do irmão Pedro, foram palavras que vieram como uma flecha e tiveram efeito na minha vida. Teve um dia, um sábado, que ele pregou e falou assim: tem alguém que só manda falar para você. Se você orar com fé, Deus vai te dar. Se você orar com fé, ficar de joelho clamando, Deus vai dar na tua mão. E naquele dia, eu tava assim, numa prova assim, desanimado, né? Eu com 12 para 13 anos servindo a Deus sozinho, né? Minha mãe separada do meu pai, não tinha pai, né, perto de mim. E nesse tempo, fazia muito tempo que eu não via meu pai. Morando na mesma cidade, porque o meu pai parou de me ver com 5 anos, né? Aquela guarda compartilhada, ele parou de me buscar, depois não me buscou mais, eu já tava já assim, com muita coisa na cabeça. A minha mãe separada do meu pai, o meu irmão do primeiro casamento, ele tinha ciúme de mim, porque a minha mãe ficou viúva do pai dele, casou com meu pai, e meu pai teve problema no casamento com ela, meu pai pisou na bola com ela, e aí era a rejeição do meu irmão por eu ser filho do outro pai, era a rejeição da minha mãe por eu ser filho do meu pai, e rejeição por eu estar servindo a Deus e pouco apoio no meio da irmandade, daqui a pouquinho irmandade. E eu cheguei em casa e dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu quero que o Senhor me serve com a promessa, eu quero falar em língua. E eu fiquei de joelho ali, fiquei de joelho, fiquei orando e clamando, e já não tinha mais palavra, eu ficava glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. E quando via alguma coisa eu falava: Senhor, enrola minha língua, eu quero um presente do céu, eu quero. De repente eu vi como veio uma bola de fogo. E aquela bola de fogo assim, eu com os olhos fechados na visão, eu vi aquela bola de fogo vindo e eu comecei a sentir um calor, como se tivesse aberto assim, sabe? Quem conhece fogão a lenha sabe, quando você abre, você tá perto de um fogão a lenha, que você sente aquele calor, aquele fogo no fogão de lenha. Eu senti aquele fogo assim me tomando de repente. Quando aquela bola caiu na minha cabeça, eu comecei a manifestar em linguagem. E recebi, né, o dom de língua. E fiquei numa alegria muito grande. Só que acho que todo mundo que recebeu o dom de língua, não sei se aconteceu isso contigo, mas fica que depois o inimigo parece que coloca uma dúvida. Não, isso não é de Deus, não. Você tá falando na carne. E eu fiquei com o inimigo me acusando, falando que não era de Deus, que era da carne.
Aí eu fiquei, aí chegava na igreja, isso foi no sábado, no domingo eu fui na igreja, e na oração, né, o povo clamando por oração, Deus começou assim, a igreja começou a glorificar, e o povo começou a sentir a glória ali, a presença de Deus, e a linguagem vinha para manifestar, eu segurava, eu falei, não vai que eu fale em língua, o povo vai achar que é carne, eu segurava. Quando foi no outro domingo, era o dia de Santa Ceia. Na hora que começou a Santa Ceia, que chamaram os irmãos para rodada, que eu fui com os irmãos lá, que eu dobrei o meu joelho na frente do púlpito, e que o irmão veio com o pão, e eu coloquei na minha boca. Quando o irmão veio com o cálice, a linguagem manifestou na minha boca. Aí a presença de Deus tomou a igreja. Glória a Deus. Aí quando terminou o culto, o cooperador falou para mim que o cooperador falou para mim assim, olha, você vai pegar um bona, você vai estudar música, nem que você venha aqui vir aprender dentro da igreja, estudar, depois você passa a tua lição. Aí ele falou assim, você pega o bona, você vem, você estuda aqui na minha casa ou na igreja, depois você passa a lição com o irmão na escolinha, e a obra que Deus começou na tua vida, o diabo não vai parar. Glória a Deus. E comecei a aprender. Foi 6 meses. Quando eu precisei tocar de clarinete, um irmão me deu um violino. Na época eu falei, eu quero tocar clarinete, mas aí o irmão... Só que voltando atrás, todo esse tempo aí dessa minha luta, servindo a Deus sozinho, tinha um irmão que ele tinha ido em missão pro Rio Grande do Sul com a família dele, né? Quem sabe alguém conhece aqui, é o irmão Edinaldo Batista dos Santos. A esposa dele é a irmã Lourdes. Ele, muito usado de Deus, ele foi em missão para o Rio Grande do Sul, ele foi cooperador muitos anos em São Francisco de Assis, perto de Alegrete, indo para Uruguaiana ali, né? Sai da minha cidade que eu nasci e já é São Francisco de Assis. E um dia no culto à tarde ele apareceu com a família, então ele tinha 4 filhos, ele tinha 2 casal de filho, ele tinha um casal de filho jovem, da minha idade mais ou menos na época, com 3, 14, 15 anos, e tinha 2 pequenos na faixa dos 5, 6, 7 anos. Então tinha um casal de filho mais velho e um casal de filhos mais novos. Aí entrou aquele irmão bem vestido, um terno bonito, sentou lá no banco do ministério. A esposa dele, a irmã Lourdes, ela tinha um cabelão assim, ó, que ela deixava solto e ela enrolava só na ponta, assim. Ela deixava enrolado um tanto assim do calcanhar, tinha um cabelão enorme. Eu fiquei espantado, falei, nossa, aquele irmão do cabelão grande. Aí entrou os 2 filhos mais velhos, o menino sentou, tirou um trompete, tocou, a menina sentou do lado das irmãs, os pequenos, o rapazinho, o menininho sentou de um lado, a menina do outro. Aí o irmão atendeu o culto, uma pregação, foi uma das primeiras pregações que eu vi de Deus falar face a face, assim, que vi Deus, o homem ter exortação de palavra, assim, né? Muitas vezes eu fui congregar e vi Deus falar, se Deus pegar, deixar as 99 ovelhas de lado e falar com a minha alma. E aquele dia o irmão Edi pregou uma palavra que eu fiquei assim, abismado. Terminou o culto, ele saudou os irmãos, ele pegou e me saudou. Ele falou assim, e você, menino? Cadê teu pai e tua mãe? Eu falei, não, irmão, congrega sozinho. Eu falei, você congrega? Aí os irmãos falaram, sim, ele congrega. Aí o irmão Edi falou pros irmãos, ele congrega sozinho? Congrega sozinho. A mãe dele é parada, a mãe dele não congrega mais. Aí ele falou assim, me abraçou e falou assim, vai lá na minha casa qualquer dia desses. Aí eu falei, tá bom. Aonde que o irmão mora? Eu falei, eu moro em São Francisco de Assis. É só você chegar na rodoviária e você procurar um taxista com o apelido de Xixo. Você vai encontrar o Xixo é da congregação, é um taxista na rodoviária. Você vai lá e ele vai... Tô com inveja, você vai beber água também. Não, é bom, senão... Aí o que aconteceu? Tomei lá umas lambadas do meu irmão lá, por qualquer coisinha o inimigo pegava ele. Tomei lá uma chicotada do meu irmão, falei, sabe uma coisa, eu vou vazar pra São Francisco de Assis, eu vou pra lá. Nossa. Peguei, porque eu vendia picolé na rua, aí eu peguei os dinheirinhos dos sorvetes, dos picolé que eu vendi, fui na rodoviária, comprei a passagem,
Falei pra minha mãe, Tchau. tô indo visitar um irmão em São Francisco. Ela não dava muita ligança pra mim, não tava nem comigo. Peguei e fui. Cheguei na rodoviária e falei assim, quem que é o Xixo aqui? Aí me indicaram. Aí eu falei, me apresentaram o Xixo. Falei, paz Deus, irmão, ele amém. Falei assim, me leva na casa do Moedi. Ele pediu pra quando eu viesse aqui, só que eu tombo, né? Eu nem sabia que tinha que pagar o táxi, meu Deus. A gente tem, não sei, 13 anos. Aí ele falou assim, então tá. Era uma corrida, né? Um taxista, ué. Me leva lá. Aí ele me levou lá, só que não cobrou nada, ele ficou com dó de mim. Glória a Deus. Aí cheguei na casa do Moedi, rapaz. Se eu te falar pra você que situação da casa dele, se ele assistir, depois eu vou mandar o link dessa live pra filha dele, pra família, pra eles lá. A casa deles era uma pobreza, homem do céu. Era no fim de mundo da cidade. A cidade já era maiorzinha que a que eu morava. Acho que devia ter uns 15 a 20 mil habitantes. Então tinha periferia já. Rapaz, era o fundo do fundo dos fundos da cidade. Um lugar, um pedregulho, rapaz. E a casa dele era uma casinha de madeira. Torta. Literalmente torta. Que você... Olha, quando eu entrei na sala, você pisava na sala, balançava o quarto. O banheiro era pra fora. Meu Deus. Eu não quero mentir. O vaso eu não lembro se era vaso de louça ou se era patente, aquelas de uma tábua com buraco, assim. Uhum. Eu não lembro. Eu sei que era igual aqueles... Era coisa precaríssima, sabe? Só que quando eu vi ele entrando na igreja na época, ele bem vestido, né? É que o povo de Deus Deus veste o seu povo, né, rapaz? Jamais imaginava que era aquela situação. Eu falo que Deus veste o povo dele, sim, porque muitas vezes também eu não tinha condição de ter uma roupa para ir congregar e Deus preparava. Deus tomava o coração de alguém. Eu falava, Senhor, eu quero um terno, tipo, eu quero um terno bege, Senhor. De repente alguém me saudava e falava, vai lá em casa, Carlinhos. Aí eu ia lá, Deus preparou para você quando eu abrir o terno que eu pedia. Então Deus é... Só que daí o Moedi andava bem vestido porque Deus preparava, né? O povo ajudava muito ele. A casa é uma precária, entendeu? Mas eles felizes, cara. Pensa um povo crente. A casa era indo, tocando, eles cantando. Ele ganhou um Corcelzinho, 74, se não me engano. E o apelido do Corcel era Raul Corcel. Aqueles Corcel bem antigo. Uhum. Não, né? O apelido do Corcel era o Raul Seixas. Ele por pegava... que era Raul Seixas? Eu não sei. Eu tenho até perguntar pro Moedi por quê. Eu lembro que o apelido do Corcelzinho era o Raul Seixas. Eu acho que Devia ser algum motor, alguma coisa. Aí eu lembro que ele lotava aquele ele ia para São Paulo, para Osasco, porque a comum dele, ele converteu do Santo Antônio em Osasco. No Jardim Santo Conheço, Antônio. já congreguei no eu, Santo Antônio. Eu congreguei lá com ele várias vezes no Santo Antônio em Osasco. Congreguei com o Nathanael Gurgel, né, na época, só que eu nunca me atrevi, nunca tive o atrevimento de testemunhar lá, sabia? Porque eu peguei uns 2 cultos com ele lá e aí leva uma época, um dia eu fui lá, aí tinha um irmão, era época de assembleia no Brás, aí veio um irmão da Bahia, o irmão começou a contar não contou obra, ele contou história. Aí contou que encheu uma Kombi de galinha e não sei o que mais e tal. Aí o irmão Natanael Gurgel falou assim, por favor, irmão, encerra o testemunho, vai sentar. Aí outra vez eu vi ele dar uma chamada do meu irmão no tempo, eu falei, não, sabe uma coisa, nem levanta aí, não. E aí o irmão Edi, ele ia pra Osasco e voltava com aquele corcelzinho lotado de roupa. Só que naquele tempo, é que a piedade hoje, a obra da piedade na congregação, ela deu uma guinada assim, ela deu um salto assim, positivo, né? Hoje não é mais roupa usada. Você lembra, não sei se é do tempo, teu pai que é antigo na fé, aquele tempo era um tempo assim, na década de 80, 90, 70, 80, 90, quem tá aqui sabe, era muito roupa usada. Os irmãos arrecadavam a roupa de doação pelo menos no sul. Sim. E doava. Não tinha essa... Hoje tem as lojas da Piedade, né? Que é dentro da salões, né? Os salões, né? Que eles falam loja da Piedade, onde tem lá roupas tudo nova, tudo roupa nova, zero, embalada, com etiqueta. Aí as irmãs vão lá, né? Elas fazem as visitas, elas veem as necessidades, elas pegam, faz a ficha e faz a lista do que precisa, né? Aí elas vão lá e pegam. Mas naquele tempo era tudo roupa usada. Eu lembro que uma vez eu ganhei, rapaz, eu tinha um sapatinho, meu pé tava crescendo, porque eu tava com 13 para 14 anos, tava em fase de crescimento, eu tava com os pés assim,
Os dedos dos pés estavam assim no sapato. E daí eu precisava do sapato, o Moedi foi para São Paulo e trouxe caixas e caixas de roupa usada, de sapato. Eu lembro que eu peguei um sapato, na hora que abriu as caixas, era uma festa, né? Aí um pegava um terno, esse aqui é meu. Outro pegava, a irmã pegava uma saia, essa saia é minha. Aí chamava a irmandade, aí vinham outros irmãos lá da cidade, esse aqui é meu, tudo pegava. Aí eu vi um sapato, grudei um sapato, esse sapato aqui é meu, um sapato marronzinho, que tinha um pinguelinho, assim, um borogodózinho penduradinho na frente, um sapatinho antigo, marronzinho. Peguei aquele sapato, menino do céu, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, pegar aquele sapato. Tinha um chulé do Satanás. Tinha um chulé que eu vou te falar. Eu vou te falar pra você. Olha, o espírito do chulé que tava naquele sapato ficou no meu pé dos 14 até os 21 anos. Tô te falando. Rapaz, é verdade. Eu peguei um chulé que você não tem noção. E eu ia congregar faceiro, só que eu tinha que ficar com o pé dentro do sapato. Se eu tirasse, ninguém aguentava ficar perto onde eu tava. Era uma carniça horrível. E daí foi até casar. Minha esposa hoje fala, né? Eu fui agora viajar para São Paulo, aí foi o irmão junto com nós, o irmão dirigiu um pouco, eu coloquei meus pés assim lá no painel. Aí minha esposa falou assim, quem diria você poder colocar os pés assim, quando eu casei com você, ninguém aguentava ver o teu pé assim, sem meio, sem sapato, era uma carniça do inimigo. Cobre. Daí... Aí você vê era uma coisa assim, uma simplicidade, cara, que fica marcado no coração da gente, né? Aí esse irmão Edi me abraçou, ele com a esposa. Eles me abraçaram. E eu lembro que o irmão Edi falou só, Carlinhos, é o seguinte, eu vou entregar meu ministério, cooperador, e vou embora. E eu fiquei na tristeza, irmão, vai embora? Eu vou embora. Aí, então, não é fazer o quê? Mas fiquei na tristeza, fiquei numa angústia, cara, sinceramente. Primeiramente Deus, mas eu só tinha eles depois de Deus e do Senhor Jesus, só eles. E daí o Edi foi. Eu tava lá no dia, foi uma choradeira, rapaz, muito choro. Aí eles foram embora e eu voltei. Falei, agora é só eu e Deus. E o Senhor me guardar, de eu continuar te servindo, ficar firme na fé. Aí, o que aconteceu? Eu apanhava direto. Aí, teve um dia, eu tive uma revelação. Deus me mostrou, assim, eu tava numa revelação, eu tava num sonho, tava descendo uma rua e veio um pai de santo, vestido com todas as indumentárias. Ele começou a me perseguir na rua. E eu fui correndo e entrei dentro da minha casa. Quando eu entrei dentro de casa, eu comecei a correr dele nos cômodos da casa, aonde ele ia correndo atrás de mim. Até que ele encostou eu cheguei num cantinho, numa parede, num bequinho, e comecei assim, ó, cansado. E aí eu olhei para ele e falei assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou o diabo Satanás. Senhor da glória. E eu falei assim, o que você quer comigo? Ele falou para mim, eu quero te matar. Eu vou te matar. Meu Deus. Se eu não te matar na carne, eu vou te matar espiritualmente. E acordei do sonho. Naquela semana, eu estudava à noite. Eu fazia a quinta série à noite. E tinha uma colega de escola que era mais madurona, assim. Eu tinha na época uns 16 anos, mais ou menos 17 anos. Ela devia ter lá os seus quase 25, 28 anos, eu acho. Tava beirando aos 30. E ela sempre me respeitou. Só que teve um dia que ela pegou e, depois desse sonho, ela começou a olhar pra mim e falava assim, ei, eu vou pegar hoje um crente. Hoje eu vou pegar um crente. Eu ficava olhando pra ela assim. Eu lembro o nome dela até hoje, Neila. Você tá louca, Neila? O que você tá falando? Hoje eu vou tirar a virgindade de um crente. Só que ela falava outras palavras bem mais pesadas, né? Então eu tô maquiando pra não falar aqui, rasgar. Aí eu falei, eu comecei, esse negócio não tá normal não. Comecei, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Aí ela falou assim, meus patrões foi viajar e tava frio nessa época aí. Meus patrões foi viajar e eu vou acender a lareira e vou colocar um colchão na frente da lareira e um edredom, um vinhozinho e eu vou pegar o Carlos Reinar. Esse crentinho vai ver o que é uma mulher.
Eu falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Todo mundo, hoje, é hoje. Tinha molecada. 35 alunos na sala de aula, é hoje. O professor era um professor, um senhor de idade. Ela começou a falar tanta coisa, quer pegar e fazer isso. Começou a falar, vou fazer isso com você, você vai fazer aquilo comigo e pá. E eu sei, cobre com o teu sangue. E o professor falou assim, Carlos Reinar, eu que sou casado, se ela me convidasse, eu ia. Eu levantei em pé e falei assim, eu sirvo a Deus e ao Senhor Jesus pela vida e pela morte. E eu honro, meu Deus. A minha salvação não foi comprada por preço de banana. Foi preço de sangue. E eu não troco a minha comunhão com Cristo por mulher nenhuma. Aí a Neila falou pra mim assim, ela gritou bem alto, se você não for por bem, você vai por mal. Eu vou pegar a Vanessa é uma colega que andava assim com ela. Eu e a Vanessa vamos pegar você e vamos levar você à força. Aí não vai ser só uma, vai ser duas. Rapaz do céu, eu falei, Senhor, e agora? Cobra com o teu sangue, Senhor, tem misericórdia. Quando bateu o sinal das 10h30 aqui pra ir embora, quando o sinal bateu, pai, eu catei, mas já peguei minha mochila e já saí correndo e as duas saíram atrás de mim. Eu saí na corrida. E elas saíram atrás de mim. Aí na esquina da escola tinha um bar. Tinha um bar que fazia assim, ó. Nessa porta aqui do bar, tinha uma porta no bar. Tinha uma porta na esquina. E se entrar por dentro do bar, tinha outra porta que saía pra rua da minha casa, pra outro lado da rua. Tinha uma porta assim no bar e tinha outra porta assim na frente. Eu entrei por dentro pra sair pela porta lá de trás pra sair na outra rua. E eu tava com a jaqueta, que acho que tava meio furada, e aquela bexiga da jaqueta foi enroscar bem no trinco daquela porta. E eu comecei, me prendeu, e o Senhor José, elas vinham vindo até. Aí eu peguei, fui com tudo, rasgou toda a minha jaqueta, eu corri, e elas foi quase 1,5 quadra correndo atrás de mim para me pegar a força. Rapaz, pareceu o José fugindo da mulher lá, deixou a capa. Mesma coisa. Rasguei, deixei pedaço da minha jaqueta para trás. Meu Deus. Aí, no outro dia você já sabe qual os nomes que eu ouvi na escola, né? O Carlos Reinaldo, ele é crente boiola e daí pra frente. Uhum. Mas eu todo contente, todo faceiro, glória a Deus, né? Não neguei teu nome, Senhor, te honrei. Aí beleza, ela ficou. Aí foi uma tentação, né? Depois do sonho lá do Pai de Santo, que queria me matar na carne ou me matar o espiritual. Quando passou na outra semana, o meu irmão, eu tinha, acho que a minha cadelinha tinha dado cria e tinha ficado, acho que 2 cachorrinhos, 3, não lembro. Tinha ficado, acho que 3 cachorrinhos. Já tava com uns 3, 4 meses e não achava quem queria e ficou por lá. Aí o meu irmão pegou e foi na agropecuária. E lá no Rio Grande do Sul tem um veneno chamado estricnina, que é um veneno fortíssimo. E esse veneno lá é tão forte que é proibido comprar sem uma autorização da delegacia da Polícia Civil. E aí ele trouxe esse veneno. Aí o que ele pegou? Ele pegou e foi na geladeira, pegou os pedacinhos de carne, era um vidrinho assim mais ou menos, ó. Era um vidrinho mais ou menos assim, ó. Ele pegou e abriu o vidrinho, aí ele colocava o pozinho nas carnes, fechava e pegou lá as bolinhas de carne. Aí chamou os cachorrinhos. Chamou a mãezinha, né, a cadelinha mais velha, e chamou os outros. Deu para cada um. E os bichinhos comeram, todo contentinho. Não deu 5 minutos, os 3 estavam estribuchando. Babando e morrendo. Aí ele olhou para mim e falou assim para mim, é isso que eu vou fazer com você. Você vai morrer estribuchando igual esses cachorros. E eu peguei e fiquei ali, olhei para ele, clamei a Deus. Aí o meu convívio em casa era assim, a minha mãe, quando entrou, depois que eu batizei, o espírito ficou mais terrível nela. Ela não tomava banho, que na verdade, Eduardo, era uma depressão, e depressão, assim, tem gente que fala que é demônio, sim, mas é uma doença mental, uma doença psicológica, que se a pessoa ela não vigiar, o inimigo se aproveita dessa fragilidade mental da pessoa. E era o que acontecia com a minha mãe. Minha mãe ficou muito assim, frágil,
E o inimigo, com o meu irmão frequentando lugares que fazia magia, ela passou a não tomar mais banho, ela não tomava banho. Juntava tudo. Juntou tudo, ela não tomava banho, ela não limpava a casa, entendeu? Ela não fazia comida. O que ela fazia? Ela mandava comprar no mercado, tipo, coisa da parte da padaria, lanche, lanchinho, sanduíche, salgados, ou pedia lá, fala no Rio Grande do Sul, fala vianda. Vianda lá do sul tem um costume, que ele igual marmita de boia fria, sabe? Sim. Só que é uma em cima da outra, é um jogo que vem. Você coloca uma, encaixa uma na outra. Aí eles levam lá no restaurante e falam, ó, eu quero que você encha pra mim. Aí num pote vem arroz, no outro vem feijão, outro vem mistura, carne e tal, outro vem salada. Às vezes ela mandava buscar pra eles, né, quando ela não queria lá. Praticamente nunca fazia comida. Ela ficou muito tempo sem fazer comida, sem limpar a casa. O fogão, quando o fogão tava encrostado de sujeira, que tava uma questão que não tinha como utilizar, ela mandava o vizinho, tinha um vizinho na frente, tem até hoje o chamado Adão, ele tinha um atraso de mente, mas era casado, tinha uma filha, e só que muita gente boa. Aí ela falava, Adão, faz favor, pega esse fogão e joga fora. Aí ela mandava na loja e comprava outro. Então praticamente era descartável os móveis dela, até a geladeira era assim. Meu Deus. Eu lembro que do tempo que ela ficou nessa situação até eu ir embora de lá, foi umas 3, 4 geladeiras que foi descartada, foi, entendeu? O meu quarto era o único espaço que eu mantinha limpo, com a minha pouca condição, né? Porque lá quase não comprava produto de limpeza, mas eu procurava assim, tá arrumadinho, limpinho. A situação era tão difícil que a minha mãe, ela teve um tempo que a comunidade, a cidade ficou sabendo que ela estava com a casa, a situação. O pessoal das igrejas, todos os pessoal que tinha alguma fé, eles iam lá em casa. Juntou o grupo da Assembleia de Deus para limpar a casa da minha mãe. Foram. Juntou a irmã da congregação cristã lá para limpar a casa da minha mãe. Foram e limparam. Depois ficar tudo sujo de novo. O povo da Assembleia de Deus limpar, ficava sujo de novo. Até o pessoal das testemunhas, das testemunhas de Jeová, que ela tinha um amigo que era testemunha de Jeová, se juntaram lá umas senhoras da testemunha de Jeová e foram lá limpar a casa para ela. Mas não adiantava, era um espírito assim que com a depressão que ela tinha, é uma coisa... Você sabe que o inimigo gosta de sujeira, né? Acúmulo de sujeira, aquelas pessoas que têm o espírito de acumular. Às vezes você nem vai usar o negócio, tá acumulando, enchendo. Isso aí é porta de entrada para coisa ruim. E a minha mãe, ela abriu muitas portas, entendeu? Então, e era uma sujeira, assim, era coisa horrível. A minha mãe começou a cozinhar. Logo depois desse sonho e dessa tentação na escola, ela começou a cozinhar. Ela ficou fazendo comida. E eu fui congregar. A segunda palavra na boca do irmão Pedro, do cooperador lá, que era doutrineiro lá dos usos e costume. A primeira foi que ele disse, ora que o ser pedidas vai te dar, que eu orei, clamei, e Deus me deu o dom de língua. A segunda pregação foi, ele pregou e falou assim, hoje é 16 de Marcos. Se alguém beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. O Senhor vai te guardar. Meu Deus. Entendeu? Foi congregar, fui no domingo ouvir essa palavra. Quando foi na segunda-feira, minha mãe começou a cozinhar, fazer comida, arroz, feijão e mistura. E a minha mãe falava, tem arroz, feijão e guisado. Aí ia lá, o senhor falava assim, ora. Eu ia pro quarto, dobrava meu joelho e falava, Senhor, toma o alimento, abençoa, purifica, santifica, não permita que dano algum me faça dano algum contra mim, abençoe, esse alimento não deixa faltar. Encerrava a oração, levantava e ia comer. Isso foi durante 7 dias. Eu ficava doente, a minha mãe nem sequer, rapaz, eu queimava de febre, a minha mãe não estava nem aí. Ela não ia perguntar se eu estava com febre, se eu precisava do xarope, não mandava eu ir na farmácia, eu não ia buscar um remédio para mim. Se eu ficasse doente, eu tinha que me curar sozinho. E durante essa semana, a minha mãe chegou no quarto e me chacoalhou de madrugada. Falou assim, meu filho, eu olhei e fala, mano, você tá bem? Tá vivo? Você tá vivo? Eu falei, tô, graças a Deus, e bem vivo. E você sabe que quando você quer fazer uma obra, às vezes você não percebe os movimentos. E eu não percebi o que estava acontecendo. E segui comendo. Quando foi? Começou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando foi domingo, uma semana da palavra, Deus falou para mim, no meu coração, pede para tua mãe, pergunta para ela onde tá
o vidro de veneno. Eu falei, mãe, cadê aquele vidro, aquele veneno que o mano, né, com o meu irmão, com o Carlos, o nome do meu irmão é Carlos Ney, né? Onde tá aquele vidrinho de estricnina que o Carlos Ney guardou lá na despensa? Ah, tá lá, tá em tal lugar. Ó, eu falo isso aqui perante o céu que me assiste, que quando ele pegou o vidro era um vidrinho transparente, tá? Dava pra ver a quantia. Quando ele colocou o pozinho pros cachorrinhos, tava um tanto assim. E fazia mais de uma semana que ele tinha feito isso. Quando eu peguei lá, tava por aqui. Ó. Aonde que ele usou esse tanto aqui? Aonde que ele usou? Deus falou para mim, te livrei da morte e cumpri minha palavra na tua vida. Glória a Deus. Porque é o seguinte, viu, Eduardo? Viu os irmãos que estão assistindo aqui? A única coisa que mata o crente é o pecado. O pecado sem arrependimento. Agora, às vezes alguém pode tentar matar a gente só vai também se for a hora. Se Deus tiver plano na tua vida, tiver plano na nossa vida, o inimigo pode armar o laço, a armadilha, a arapuca. Glória a Deus. É como diz a palavra, né? Arma preparada contra ti não prosperará. Glória Entendeu? A Deus. Então, Glória a Deus. Eu fiquei naquela alegria, naquela virtude, né? E Deus tomou minha alma. Eu senti Deus ali. E falei, Deus me guardou. Eu falei, mãe, olha aqui, ó. Ela abaixou a cabeça, ficou toda desconcertada. E eu tinha na minha cabeça, falei, por que ele fez isso, né? E tal, guardei isso comigo, não falei nada pra ele. Só que nesse tempo daí que aconteceu, a coisa ficou mais feroz, porque ele não conseguiu e cumpriu a revelação. O inimigo tentou me matar espiritualmente. Então o inimigo ele não conseguiu me derrubar espiritualmente, ele falou que ele ia tentar, se eu não conseguisse me derrubar espiritualmente, ele ia tentar me matar na carne. E aconteceu as duas coisas, receber a tentação, resistir. Meu irmão, aconteceu esse episódio do veneno na comida e Deus me guardou da morte. Aí eu peguei, quando eu casei, eu levei a minha esposa a conhecer minha mãe. A minha mãe encheu os olhos de lágrimas, é que a minha esposa tá limpando a casa, senão eu ia chamar ela aqui para confirmar isso aqui. A minha mãe chamou a minha esposa, foi na casa da minha mãe olhou bem pros olhos da minha esposa e falou para ela assim, olha, o Carlos Reinar, ele nasceu para ser crente, servir a Deus na terra. Porque ele nasceu desenganado da medicina, mas quando ele nasceu, o médico era espírita, e ergueu ele para cima e falou assim, esse aqui vai ser um homem de Deus na terra. Glória a Deus. Aí ela dizia assim, a minha mãe falou para minha esposa, ele toda a vida, desde criança, ele teve os pés dele inclinados para servir a Deus. O meu filho, o outro, colocou veneno para matar ele, e Deus guardou ele da morte. Falou na cara da minha esposa, confessou para minha esposa. Glória a Deus. Então Deus me guardou. Deus fez essa obra na minha vida.